Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bem-vindos com o Fater Girls, bem-vindos todos vocês. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente procura e quer saber, que é a nacionalidade portuguesa via cônjuge. E atenção, esse vídeo é referente a quem é casado. União de facto, união estável, vamos deixar para um próximo vídeo, tá bom? Então vem comigo para assistir esse vídeo. Bom, meu nome é Gabriela Sal, sou advogada em Portugal já há mais de 4 anos, resido em Portugal há quase 5 anos, tenho um escritório de advocacia, que é o Andreata Becker Bandeira de Sá Advocacia, a ABBSA. Inclusive temos uma sede física do escritório no Fundão, que é a região onde eu moro em Portugal. Eu já morei 2 anos em Lisboa, agora há mais de 2 anos moro no Fundão, é minha cidade do coração, fica ali perto da Serra da Estrela, próximo a Covilhã, mais perto da fronteira da Espanha. Mas pronto, se você quer me conhecer, saber mais um pouquinho de mim, me acompanhar e acompanhar notícias jurídicas lá, tem meu Instagram, @Gabriela Bandeira de Sá, tá bom? E já aproveito de antemão para dizer que se você quer me contactar ou falar sobre algum assunto específico que precise de auxílio jurídico, pode me contactar através aqui do meu e-mail, gabrielasa@abbsa.pt, se quiser falar diretamente comigo, ou também disponibilizo um link do WhatsApp, que é um link que você fala com a minha assistente, com a minha equipe, tá? Porque gostaria muito de falar com todos pelo WhatsApp, mas infelizmente preciso trabalhar e não consigo ficar dando essa atenção devida para todos, por isso que também tem aí a via do e-mail, que fica um pouquinho mais fácil essa comunicação, tá bom? Lembrando que esse vídeo eu vou falar aqui para quem é casado, porque, gente, esse campo de nacionalidade portuguesa pode parecer que não, mas é um campo muito extenso, muito longo, tá? Então, por conta disso, eu vou falar aqui para quem já é casado. Vou falar dos requisitos, documentações, valores, tempo de duração e dar aqui umas diquinhas bônus pra vocês, tá bem? Bom, se você tá me assistindo, provavelmente você é casado com um português ou com uma portuguesa. Necessariamente alguém que nasceu em Portugal? Não, pode ser alguém que tenha, adquirido ao longo dos anos essa nacionalidade portuguesa. Primeira coisa que eu faço aqui de pergunta pra você é: onde você casou? Você casou em Portugal ou você casou fora de Portugal? Se você casou fora de Portugal, primeira coisa que você tem que fazer e verificar se você já fez ou não é a transcrição desse casamento. Por quê, gente? Porque todo português, ele é obrigado, tá? Isso tá lá no Código Civil, ele é realmente obrigado a sempre ter o status civil atualizado em Portugal. Então não importa onde você mora no mundo, você tem nacionalidade portuguesa, você precisa comunicar para Portugal se você divorciou, se você casou, se você continuou solteiro pro resto da vida, você fica solteiro e pronto. Se você começou a ministrar, se você terminou, você sempre tem que comunicar Portugal. Por quê? Porque se você não comunica Portugal sobre isso, pode dar muito problema para emitir passaporte, título de residência para dependentes, passar a nacionalidade portuguesa aos dependentes, aos descendentes, na verdade, até mesmo para você emitir um cartão cidadão. Então, vai dar problema, tá? Não brinque com isso, sempre mantenha o estado civil atualizado em Portugal. Não vou entrar, assim, em muitos detalhes sobre a transcrição de casamento, mas vou dizer que é um requisito. Se você quiser saber mais sobre a transcrição, comenta aqui, coloca nos comentários sua dúvida, seu caso específico, que eu posso tentar te ajudar, tá? Então, o primeiro passo é: casou no estrangeiro, transcrição de casamento. Casou em Portugal? Beleza. Aquele documento da conservatória, provavelmente já foi feito averbamento ali na certidão de nascimento do português, então ele já é casado em Portugal, tá tudo bem. A segunda pergunta que eu vou te fazer, gente, essa aqui tá sendo quase uma consultoria de graça com você pra ver se você é apto, realmente ou apta a solicitar a nacionalidade portuguesa como cônjuge português através do casamento. Segunda pergunta que eu te faço é: há quanto tempo você é casado com esse português? Ah, sou casada há 1 ano. Ah, sou casada há 2 anos. Ah, sou casada há 15 anos. Isso vai depender e variar. Por quê? Porque se você é casado há menos do que 3 anos, você ainda não é apto a obter essa nacionalidade portuguesa pelo seu marido ou sua esposa português ou portuguesa, tá? O requisito é que você esteja casado há no mínimo 3 anos. Só que além desse mínimo de 3 anos, a outra pergunta que eu te faço é: você tem algum vínculo com Portugal? Se você tiver mais do que 7 anos casados, se você já tiver filhos em comum, filhos inclusive que seus filhos já possuem nacionalidade portuguesa, isso já prevê esse vínculo com Portugal. Então, já não vai ter muito problema para solicitar a sua nacionalidade. Agora, se você é casado, mais recentemente, você tem 4 anos de casamento e você não tem filhos em comum, esses filhos não são portugueses ainda,
você vai ter que comprovar esse vínculo com Portugal, que pode ser dado de várias formas. E é uma análise muito subjetiva. Então, vai ter que avaliar se você já teve viagens reiteradas para Portugal ou não. Vai ter que avaliar se você tem documentação em Portugal ou não. Vai ter que avaliar se você já morou em Portugal ou não. Se você tem vínculo com algum imóvel aqui, se você é proprietário de algum imóvel ou se não. Se você tem uma atividade aberta, qual a sua relação com esse país, tá? No caso dos brasileiros serem da comunidade CPLP, né, Comunidade de Países da Língua Portuguesa, é já algo que dá uma diferença muito grande nessa questão de vínculo, porque presume-se que você falar como língua nativa a língua portuguesa já é uma forma de comprovar um vínculo com Portugal, mas para efeitos de nacionalidade por cônjuge não é suficiente. Então a gente vai ter que ver aí, por isso que a questão de cônjuge, né, de nacionalidade por cônjuge de português vai precisar muito de uma consultoria, de uma análise específica do seu caso. Porque é isso, se você tiver 20 anos de idade e já todos os filhos foram português, eu te digo aqui que com certeza você consegue, tá? Agora, se você tiver menos tempo de casado, vamos ter que ver aí seu vínculo com Portugal, tá bem? E uma estratégia também que eu já utilizei com vários clientes é: primeiro, solicita a nacionalidade portuguesa desses filhos, e sendo menor de idade, esses filhos não precisam pagar taxa na conservatória, né? Sendo maior de idade, paga 175 euros. Então, tira a primeira dos filhos, porque você ter filhos com esse português e esses filhos já terem nacionalidade portuguesa, também é uma das formas de você comprovar esse vínculo com Portugal, que infelizmente é um vínculo mais subjetivo, depende da análise do conservador. Quando você contrata um advogado para fazer essa assessoria, você não está contratando alguém que vai saber só sobre o seu caso. Eu lido com pelo menos 20 a 30 processos por mês diferentes de nacionalidade por cônjuge de português. Ou seja, às vezes eu tenho determinadas dicas e expertices que você que está fazendo o seu processo sozinho não vai ter. Entendeu? Então, quando você contrata o advogado, ele não sabe só sobre o seu processo, ele sabe sobre vários outros. E às vezes tem uns bizus, umas questões que não estão à letra da lei, ou não estão no site da conservatória ou do IRN, que você não sabe. E aí depois, você evita contratar um advogado, chega anos depois, porque esse processo não é um processo do dia pra noite, é um processo demorado, tá demorando em torno de 2 anos na conservatória, 2, quase 3 anos, às vezes, dependendo. Então, se cai em exigência, uma coisa que já ia levar 2 ou 3 anos pra acontecer, vai duplicar o prazo, entendeu? Porque aí você vai ter que parar, fazer transcrição de casamento, resolver não sei o que lá. E aí tem uma outra questão muito importante que você tem que analisar. Esse seu atual marido ou esposa, português ou portuguesa, já foi casado com outra pessoa? Já se divorciou no outro país? Porque se sim, se tiver divorciado, vai ter que passar por uma ação judicial de reconhecimento dessa sentença de divórcio estrangeiro, que é uma ação específica que só os advogados em Portugal são capacitados para ajuizar em tribunal e te representar, tá bom? Então, nesse caso, é muito importante ter essa assessoria jurídica. Vou ser muito honesta, tá, gente? Porque eu gosto de falar a verdade aqui nos meus vídeos. Determinados casos de nacionalidade, por exemplo, meu pai ou minha mãe é português e, poxa, tem um monte de amigos lá do Rio de Janeiro que são estudantes de direito, que são advogados. Vários deles solicitaram a nacionalidade portuguesa para eles mesmos e deu certo, entendeu? Por quê? Porque eles têm minimamente uma noção jurídica de como funcionam as coisas, apesar de não serem advogados. Você não precisa de advogado para solicitar a nacionalidade portuguesa, só que quando se tratam de casos mais dificultosos, é importante ter essa assessoria. Então, se você precisa fazer uma busca de uma documentação, de uma certidão específica em Portugal, vai ter que ser alguém que esteja em Portugal, que vá lá na conservatória para você, que faça essa busca, que sabe como funciona o ordenamento jurídico em Portugal, entendeu? Então, é muito importante vocês terem ciência dessa especialidade, porque isso pode trazer danos, sim, no seu processo depois ao longo do tempo. Além dessas informações, quais são os documentos que você vai precisar, assim, uma lista básica de documentação, porque, como eu falei, esse processo ele é um processo subjetivo, vai depender de uma análise específica. Mas eu posso dizer aqui para vocês uma noção básica de documentação. Primeira coisa, você vai ter que ter o cartão cidadão, né, ou o passaporte desse seu cônjuge português, e também você vai ter que apresentar a certidão de nascimento dele portuguesa, que é o assento de nascimento, tá? Se não conseguir encontrar, também busque uma assessoria jurídica para conseguir esse documento. A segunda coisa, gente, é que vai ter que apresentar a sua certidão. Você que é um nubente estrangeiro, ou seja, você que é a pessoa que tá, né, você que é o estrangeiro que tá se casando com esse português, que tá obtendo essa nacionalidade portuguesa através do casamento com esse português, vai ter que apresentar a sua certidão de nascimento inteiro teor, cópia reprográfica postilada pela Convenção de Haia, ok? E aí esse documento você é obrigatório a apresentar, né, sempre na via física, pode enviar por correio, ainda não dá o processo digital.
Então você ou envia por correio ou você envia, faz o agendamento diretamente na conservatória. Também vai precisar do seu documento de identificação. Pode ser seu passaporte, CNH, de preferência sempre o passaporte. Depois, RG. Depois, se não tiver nenhum dos dois, CNH. Mas normalmente as pessoas têm um ou outro, né? RG ou passaporte. Também cópia autenticada, tá? E apostila da convenção diária. Se você estiver em outro país. Se você estiver em Portugal, você pode pedir para um advogado fazer a cópia autenticada desse documento, que os advogados em Portugal têm poderes para isso, tá bem? Além disso, você vai precisar apresentar também seus antecedentes criminais do seu país de origem, você como nubente, né, cônjuge estrangeiro. Além disso, você vai ter que apresentar diversos formulários que tem lá no site do RN, vários formulários que você vai ter que preencher, ou então, se você tiver uma assessoria para te auxiliar e dar entrada nesse pedido para você da nacionalidade portuguesa, você consegue só enviar uma procuração para esse profissional e esse profissional trata de tudo para você. Preenche os formulários, resolve toda a parte burocrática, documentação, dá a entrada, tá? A assistência, pelo menos do meu escritório em relação a isso, é do início ao final. A gente auxilia com documentação, dá entrada no pedido e até você realmente ser português. Até se for necessário um recurso, porque às vezes pode sim que o Ministério Público acha que tem alguma coisinha ali errado, uma questão de conveniência, principalmente quando se trata de casamentos muito recentes. Então, já tive caso de ser contratada pra fazer a defesa, tá? E, assim, podem achar, o CEF pode achar que é um casamento por conveniência e vai precisar de uma declaração dando ok do CEF e também do Ministério Público. Então, pra fazer essa defesa, tá? Teria que ser, no caso, um advogado também. O advogado que vai ter essa competência, né, pra fazer esse recurso até você conseguir ter a sua nacionalidade portuguesa admitida, tá? E deferida. Bom, em relação aos valores, o valor hoje em dia pra você dar entrada nesse processo é de 250 € de taxa para conservatório. Você tem que pagar isso no momento que você dá a entrada no pedido, tá? E como eu falei já no vídeo, a demora tem sido em torno de 2 anos. Então não é um processo, gente, do dia pra noite. É um processo burocrático, chatinho, demorado, tá? Então, se você quiser ter menos trabalho, óbvio, sempre é melhor contratar ali uma assessoria, tá? Bom, eu quero que vocês deixem que não dá pra falar tudo, senão esse vídeo fica muito extenso, ainda tem uns pormenores aí que eu queria falar, mas eu vou deixar pra um outro vídeo. Então, eu vou aproveitar e coloquem aqui, vou pedir, né? Vou aproveitar e vou pedir pra vocês colocarem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, porque aí eu consigo transformar isso em conteúdo e responder aqui pra, né, sanar dúvidas de mais pessoas, atingir mais pessoas, tá bom? Lembrando que segue lá no Instagram, @GabrielaBandeira_de_Sá, meu e-mail para contato, gabrielasa@bbsa.pt, e se quiser também falar por WhatsApp, vai falar diretamente com a minha assistente. Foi um prazer, gente, passar essas informações para vocês. Já dá o like, tá? Arregaça aí o like, encaminha para quem tá precisando dessa informação e se inscreve aqui no canal. Todo sábado a gente traz informação nova para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!